Graça e paz seja sobre sua vida, meu irmão. Você que está aqui, você que está à distância. Hoje é um dia de bênção. Você está preparado para receber muita bênção? Mas não é pouca, não. É muita. É para gente valente, hein? Irmãos, com essa guerra que está acontecendo, muitas pessoas se perguntam: nós chegamos no fim do mundo? Muitas pessoas estão querendo saber. E hoje nós vamos responder a essa pergunta. E eu já vou dar o spoiler do final, igual a pastora Laira. Não estamos no fim, não. Não sei se isso te deixa feliz ou se você... Obrigada. Ou se te deixa preocupado, mas nós não estamos no fim. E para responder essa pergunta, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos usar muita Bíblia hoje. Em Lucas 21, 9. Eu vou lendo, porque o tempo aqui é muito curto. Então, se você quiser só ouvir. Lucas 21, 9 vai responder essa pergunta. Quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então, nós ainda temos um calendário de Deus a ser cumprido. E para te mostrar o que está na Bíblia, e eu quero que o Espírito Santo te abra os olhos. Então, antes de nós começarmos, nós vamos pedir para o Espírito Santo abrir nossos olhos e os nossos ouvidos. Não para mim que estou falando hoje aqui, não é por isso, mas é porque o Espírito Santo vai ser seu professor. Enquanto você estiver manuseando essas palavras maravilhosas, você vai ver o Espírito Santo falando direto ao seu coração. Então, se você concordar com isso que eu vou orar, você diga aí com as mesmas palavras: Senhor, estamos diante da tua palavra. Um momento, Senhor, em que o nosso coração precisa ser guiado de uma maneira verdadeira, não com falsas profecias ou falsos alarmes que dão aí fora, mas queremos pedir que o Espírito Santo destape os nossos ouvidos e tire toda a venda dos nossos olhos, porque nós queremos entender, já que essa palavra foi mandada para os servos do Senhor, e nós somos os servos do Senhor, nós queremos pedir, ajuda-nos agora, queremos entender a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmão, abra a Bíblia no último livro, o livro de Apocalipse, no comecinho dele, no capítulo 1. Para quem não sabe, Apocalipse é a palavra grega que João, quando escreveu, ele deu como título para o livro dele. Em grego, algumas pessoas vão falar Apocalipsis, outras vão falar Apocalipses. Então, você já sabe alguma coisa de grego. Você sabe que Apocalipse é uma palavra grega. E essa palavra quer dizer revelação. E essa revelação não é revelação do fim. Esse livro de Apocalipse, ele é a revelação de Jesus Cristo. Veja no primeiro, logo que começa o livro, revelação de Jesus Cristo. Na língua portuguesa, o tradutor optou, quando ele viu aquela palavra, Apocalipse, ele não encontrou uma que correspondesse perfeitamente na língua portuguesa, e ele falou, eu vou deixar a mesma palavra. Então, isso se chama transliteração. Lá na língua inglesa, quando foram traduzir para a língua inglesa o grego do escrito, eles preferiram usar a palavra revelação. Então, se você for pegar uma Bíblia em inglês, vai estar lá, revelation. E na nossa, em outros idiomas, a mesma palavra do grego. E esse João, ele vai começar o livro, você vai sempre acompanhar
aí na sua Bíblia para ver se o que eu estou falando está de acordo. Ele vai começar, por ordem de Jesus Cristo, a escrever uma carta para 7 igrejas daquela época. No ano que ele escreveu, foi o ano de 96 na nossa era. Jesus vai falar, olha, vai ser para essa, e dá o nome de 7 igrejas. Todas essas igrejas existiam fisicamente na atual Turquia. Naquela época não se chamava Turquia, mas se chamava a Ásia Menor. Então, João vai obedecer aquilo que o Senhor pessoalmente vai falar para ele. E essas 7 igrejas, elas estão representadas, se você for ver o versículo 20 do capítulo 1, Jesus vai revelar o mistério para ele, porque ele viu o Senhor Jesus não como aquele ser humano com quem ele conviveu e ele foi apóstolo, mas ele vê Jesus glorificado. Ele tem uma espada na sua boca, os cabelos são diferentes, ele é como bronze, o rosto dele é como o sol na sua maior força. Então, João está vendo. Ele fala, parecia com o Filho do Homem, mas só que tinha essas características. E o versículo 20 vai falar que Jesus, glorificado, estava andando entre 7 castiçais. Eu vou pedir para o Gil colocar a figura da menorá. Essa figura, ela é emblemática para os judeus. Eles usam, porque isso existe desde a época do tabernáculo, quando Moisés construiu. Deus é que deu ordem para fazer desse jeito. Por quê? O João viu Jesus andando entre esses castiçais. E esses castiçais representam as 7 igrejas. E ele viu mais, ele viu que na mão direita de Jesus tinha 7 estrelas. E aí Jesus vai explicar que as 7 estrelas eram os 7 pastores, os 7 anjos que dirigiam aquelas igrejas. Então, imagina o pastor Bruno, que é o pastor da nossa igreja. Faz de conta que João recebeu a ordem de Jesus e ele vai falar: a igreja Sal da Terra Central, aos cuidados do pastor Bruno Bragante. Ele vai começar no versículo 4. Ele vai fazer uma entrada para a carta dele. Se você quiser, você pode até rabiscar na sua Bíblia, porque às vezes a gente esquece. Então, do 4 até o 8, João vai fazer uma apresentação. Ele vai conversar com esses pastores, vai mostrar a legitimidade que ele tem, que ele recebeu do Senhor Jesus, para escrever essas cartas. Porque algumas das cartas, elas tinham um conteúdo um pouco repreensor, que as igrejas não andavam bem. Então, imagina a situação do pastor Bruno, recebeu essa carta, aí ele congrega toda a igreja. Foi isso que aconteceu naquele tempo. E o pastor vai falar: irmãos, nós recebemos uma carta do Senhor Jesus, e eu vou ler para vocês. Aí ele começa a ler. Então, o João está aqui, e ele está tentando mostrar para nós, que lemos essa carta hoje, o quanto era verdadeira essa revelação de Jesus Cristo, que ele, como um servo, assim como nós, recebeu. Aí a gente vai ver que no 1:19, isso você precisa entender. Olha o que está escrito. Escreve as coisas que tens visto, isso é Jesus falando, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, Jesus está falando: olha, João, e vocês que vão me ouvir, eu vou falar de 3 tempos. As que foram, as que são e as que vão acontecer. A partir do capítulo 2, olha para a sua Bíblia para você não esquecer disso.
nós vamos ter uma divisão no tempo. Então, até o capítulo 1, são as coisas que viste. João está fazendo uma separação, as coisas que ele viu. Do 2 e o 3 são as coisas que são. Por que que são? Porque a partir do capítulo 2, ele vai estar introduzindo a época da igreja, a era da igreja, que nasceu lá na festa de Pentecostes. Então, na minha Bíblia eu vou virar. Aqui no capítulo 2 começam a ser escritas as cartas, a primeira, e a última carta vai terminar no capítulo 3. Quando termina o capítulo 3, esteja certo, é o fim da era da igreja. E o que os estudiosos têm descoberto? Eu já até preguei sobre isso. De Adão até Abraão foram 2000 anos. De Abraão até Jesus Cristo, mais 2000 anos. De Jesus Cristo até o arrebatamento da igreja, 2000 anos. E depois haverá o milênio, que é um período de 1000 anos. Isso representa toda a criação. Deus fez o mundo em 6 dias. No 7º descansou. Então, nós temos 2000 anos, mais 2000, e mais 2000 da igreja, que está chegando nesse momento. Porque não sabemos qual foi o ano que Jesus morreu. Uns falam 2026, o ano 26, outros falam o ano 33. E de lá para cá, a história da igreja, ela vem correndo. O que aconteceu com o povo judeu? Como eles não aceitaram o Messias, para eles ficou um pouco parado. E existem algumas profecias que eles vão passar muitas aflições, mas que eles voltariam para a terra deles, como voltaram em 1948. Mas, nesse momento, nós agora estamos vivendo o término dos 2000 anos da era da igreja. E esses 2 capítulos, eles representam a igreja em todo o tempo da história. Se nós fôssemos estudar carta por carta, a primeira igreja era aquela igreja primitiva, que começou a passar aquela tribulação. A segunda também pegou muita tribulação. E nós vamos ver, conforme os períodos da história, que essas igrejas, inclusive aquela que passou pela Idade Média, a Inquisição, tudo se encaixa nelas. Porém, ao mesmo tempo, essas 7 igrejas, elas correspondem a uma igreja como a nossa. Então, a nossa igreja pode se enquadrar numa dessas em qualquer época. A palavra de Deus é tão perfeita que, além de se enquadrar perfeitamente na história, ela se enquadra perfeitamente em todas as igrejas que existem. E aí, as pessoas perguntam, em que igreja nós estamos? Na igreja. Veja lá, no capítulo 3. A última é a Laodiceia, a penúltima é Filadélfia. Nós estamos vivendo simultaneamente as 2 igrejas. E nós vamos ver por que acontece isso. Dessas 7 igrejas, apenas 2 não receberam repreensão. 5 foram muito repreendidas, com dureza, porque Deus repreende ao filho a quem ele ama. E a igreja de Laodiceia, como é uma igreja que ela representa parte da igreja visível de Cristo, nós temos uma igreja Filadélfia, que não recebeu nenhuma repreensão, e temos a igreja de Laodiceia convivendo, sendo que Laodiceia recebeu muita repreensão. Agora,
quando nós vamos encerrar esse período da era da igreja? É quando completar 2026? Não se pode saber essa data, porque o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele mesmo falou, olha, dessa data, nem eu sei. Hoje, que ele já está glorificado, ele sabe. Mas essa data não tem como a gente prever. E acontecendo o arrebatamento da igreja, não é o fim. Por quê? Os judeus, eles têm muitas profecias que precisam ser cumpridas em 7 anos, que os escatólogos denominam de grande tribulação. E depois da grande tribulação de 7 anos, o Senhor Jesus volta com glória. Não como o ministério terreno que ele veio, um servo humilde, agora ele volta como rei. E aquela música que nós cantamos, o descendente de Davi, ele vem para reinar. E ele vai reinar 1000 anos. Porque existe uma promessa que não faltaria descendente para o trono de Davi. E quem vai cumprir em Jerusalém, que vai ser a cidade sede do reino, é o nosso Senhor Jesus. E ele vai reinar 1000 anos. E esses 1000 anos, eles serão completamente diferentes. Nós temos literatura na Bíblia mostrando como vai ser o reinado de paz e justiça. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Vai ser nesse período. Mas, para nós, o que é importante a gente saber? Esse tal de arrebatamento está para acontecer? A guerra tem alguma coisa a ver com esse arrebatamento? Não propriamente a guerra, porque não necessita acontecer nada para que o arrebatamento da igreja aconteça. Não existem profecias que exijam que elas aconteçam para que depois o Senhor venha. Mas agora nós vamos ver o Apocalipse revelando. Leia o capítulo 4. Então nós vimos o capítulo 1, as coisas que viste. Capítulos 2 e 3, as coisas que são, que só se fala da igreja. Daqui para frente, no livro de Apocalipse, a igreja só vai ser citada novamente só no final. Agora, a partir do 4, ela não é mais citada. Por quê? Depois destas coisas, o que Jesus está falando? Depois de que coisas? Depois do arrebatamento, depois da era da igreja, quando acabar a era da igreja. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, que é o arrebatamento. A porta do céu se abrindo para receber aquela multidão de lavados no sangue do Cordeiro. E a primeira voz, que é a voz de Jesus, como de trombeta, é uma voz potente, que eu ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. João está experimentando aquilo que nós vamos experimentar logo após o fim da era da igreja. Sobe aqui. João está em espírito recebendo isso. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas, depois da era da igreja, aí vai começar o período de 7 anos da grande tribulação. Aí essas coisas devem acontecer. Versículo 2 fala, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Irmãos, o que a Bíblia fala de arrebatamento? Queria que você abrisse em 1 Tessalonicenses 4:17. Eu vou lendo, e quem estiver procurando, se encaixa. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre
com o Senhor. A Bíblia fala que no momento em que soar a trombeta, e nós não sabemos que trombeta é essa, porque quando Moisés conduzia o povo do deserto para Canaã, a terra prometida, aquela população não tinha um alto-falante. Então, eles tinham o sistema de chofar, de trombeta. Quando tocava um certo tipo de som, todo mundo sabia levantar o acampamento e partir. Quando tocava um outro som, opa, agora é hora da gente acampar. A trombeta servia para sinalizar o que ia ser feito. E a Bíblia compara esse som de trombeta, que os que vão subir, que nós vamos ver, a Bíblia mostra claramente, eles vão ouvir. E vai ser maravilhoso, porque nós vamos ouvir e vamos falar, era verdade, eu acreditei, eu estou ouvindo. E isso vai ser muito rápido, num piscar de olhos. E ninguém sabe a hora que isso vai acontecer. Também existe um outro texto, em 1 Coríntios 15, 52, que é, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vai ter gente, se Jesus vier em breve, que não vai morrer, que não vai passar pela experiência, aquele sufoco de estar morrendo. Vai ser transformado. Aqueles que já morreram vão ser chamados, eles já estão em espírito no céu, no paraíso, mas os corpos, o corpo é uma coisa que Deus valoriza demais. Quando Deus fala do nosso corpo, Ele entende isso como templo do Espírito Santo. Para que Deus quer ressuscitar o corpo de alguém que morreu lá no início da igreja? Para Deus é importante. E nós, os que estivermos vivos, esse corpo vai ser transformado num corpo incorruptível, que não verá a morte. A vitória sobre a morte só é comemorada quando não se morre mais. Tragada foi a morte. Isso é o que a Bíblia nos fala. Em grego, a gente tem o arrebatamento, é a palavra harpasso, que quer dizer raptar, tomar, arrancar com força. Por isso que Jesus fala, eu venho como ladrão, na hora que ninguém sabe. Mas para quem vai subir, não é ladrão não. É ladrão que vai parecer que o ladrão veio, porque o ladrão vai levar o que tem de melhor, de mais precioso aqui, que é a igreja do Senhor. Aí, aqueles que ficaram para a grande tribulação, eles vão pensar, por que eu não atendi ao chamado de Deus, quando Deus tantas vezes me chamou, me lembrou do arrebatamento? E aí nós temos essas duas igrejas, que elas vão representar todas as igrejas da nossa atualidade. Nós temos Filadélfia, que é uma das igrejas, além dela, Esmirna também não recebeu repreensão. A igreja de Filadélfia, queria que você olhasse o capítulo 3, versículo 10, a promessa que ela recebeu. Como guardaste a palavra da minha paciência, Jesus falando, também eu te guardarei da hora. Esse da é o que faz toda a diferença. Se você estivesse lendo, eu te guardarei na hora, quer dizer que você iria passar por aquele sufoco da grande tribulação. Você ia estar na grande tribulação e Deus ia te dar livramento para que no meio do sufoco você sobrevivesse. Mas aqui ele está falando, eu te guardarei da hora. Essa palavra, da, no grego, ela significa a mesma coisa quando a gente tem a palavra exportação.
Exportação é de fora. Importação é de dentro. Faz uma grande diferença. Então, para a igreja, aquela que não tem repreensão, porque o sangue de Jesus está sobre ela, ela é a noiva ornada de Cristo, ela será guardada da hora da tentação, que há de vir. Você está lendo aí? Ah, está ali. Que há de vir sobre todo o mundo, são 7 anos, para tentar os que habitam na terra. Aí nós temos a igreja de Laodiceia, muito conhecida, e Deus vai falar: eu sei as tuas obras, no versículo 15, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja de Laodiceia, a gente pode comparar com... Porque no sermão de Jesus Cristo, lá em Mateus 24 e em Lucas 21, que são sermões apocalípticos, é como se ele estivesse escrevendo um apocalipse, só que dentro dos evangelhos, Jesus vai falar: antes de eu voltar para resgatar a minha noiva, vai acontecer na terra do mesmo jeito que aconteceu nos dias um pouquinho antes de Noé. E num outro versículo ele vai falar, e não é só o que aconteceu nos versículos de Noé, vai ser também do mesmo jeito que aconteceu nos dias de Ló, quando ele estava em Sodoma e Gomorra. Só para resgatar, esses 2 episódios estão no livro de Gênesis. Noé com o dilúvio, a partir do capítulo 6. E Ló, estando nas cidades que foram destruídas, a partir do capítulo 19. A Bíblia tem um pouco só de texto quando ela fala do dilúvio que ia vir. Então, prestem atenção, porque a comparação é Laodiceia com a época de Noé. Filadélfia com a época de Noé. Laodiceia com a época de Ló. O que aconteceu? Com Noé, Deus fala que Noé era pregador da justiça, homem justo e reto. Ele era pregador. A partir do momento que ele recebeu a ordem do Senhor, calculamos 120 anos, ele começou a construir a arca. Ele devia ser muito rico, porque para conseguir madeira e conseguir tirar os filhos do trabalho para se dedicarem a isso, mas ele continuou firme na palavra, igual a igreja de Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha paciência. Ele ficou construindo, aguentou gente passando e rindo da cara dele e dos filhos. E ele só conseguiu pregar para a sua própria família. Ele devia ter muitos outros parentes, mas ninguém acreditou nele. Mas hoje, quando a Bíblia fala de Noé, fala que era um homem reto, um homem justo, pregador da justiça, e fala, Noé achou graça diante de Deus, porque Noé andava com Deus. Quando a gente vai pegar o Ló amava tanto aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Ele tinha uma paixão por aquela cidade, porque ele chegou como estrangeiro e logo ele se tornou juiz daquela cidade. E ele gostava demais. E quando o Senhor envia 2 anjos para falarem para ele, olha, nós vamos destruir essa cidade, porque o clamor do pecado desta cidade subiu até os céus, está incomodando os céus. E nós precisamos tirar você e sua família daqui, porque eles tinham recebido ordens de Deus. Abraão estava intercedendo pelo seu sobrinho Ló. E os anjos ainda falam, nós não poderemos fazer nada enquanto vocês estiverem aqui. Mais um exemplo, te livrarei da hora. Mas o que a Bíblia fala desse Ló? A Bíblia chama ele de aflito.
Era justo, conforme 1 Pedro, mas era um aflito, porque ele via as coisas que faziam na cidade, ele punha a mão na cabeça e ele não se conformava. E para conseguir tirar a mulher e as filhas, foi um sacrifício. Uma coisa que chama a atenção quando a gente vai ler a história de Ló, é que ele fala assim para o anjo: não, Senhor meu, assim não. É como a igreja de Laodiceia. Não, Senhor, eu não quero a salvação do seu jeito. Tem que ser do meu jeito. E Ló ainda teve a perda da sua mulher, porque ela olhou para trás. Existe chance de quem está se enquadrando na igreja de Laodiceia, porque o Senhor fala para Laodiceia: arrepende-te e sai da onde estás. Existe a previsão de alguém que está no mundo de perdição, pode ser a pior situação da pessoa, com arrependimento sincero, com fé no Senhor Jesus, e vindo para a igreja de Laodiceia, existe a garantia, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo. E hoje, o que somos nós, a igreja no mundo todo? Comparando com uma corrida, aquela de revezamento de bastão, quem está acostumado com Olimpíada sabe qual que é. 4 pessoas revezam um bastão. O primeiro deu a largada com o bastão. Aí tem o segundo, o terceiro e o último esperando, porque ele vai pegar o bastão e vai correr e vai levar para o outro. A era da igreja, que começou no capítulo 2, recebeu o bastão. E foi passando, até que o quarto recebe. E hoje, nós somos a geração que está recebendo o bastão da corrida. Não é que o fim do mundo está chegando. Ele ainda está um pouco longe. Mas o arrebatamento, o harpazo, toda vez que você for estudar na Bíblia e você enxergar daquele dia e hora ninguém sabe, virei como ladrão, toma cuidado, fica atento. Isso é o harpazo, é o arrebatamento. Quando falar a outra palavra, qual que é a outra palavra? Parousia, em grego. Essa Bíblia minha aqui mostra grego e hebraico. Eu gosto de ver. Parousia é depois dos 7 anos de grande tribulação que o Senhor virá em glória. Por que que nós precisamos saber? Porque se nós não estivermos no perfil da igreja de Filadélfia, e não é com boas obras, sendo bonzinho, mas é recebendo ao Senhor Jesus Cristo na nossa vida, de maneira que Ele seja rei, não para esperar o milênio onde Ele vai reinar realmente, mas que Ele seja rei da nossa vida, enquanto nós estamos na era da igreja. E quando Ele vier lá na parousia, com toda a glória para reinar, quem é que vem com Ele? Os resgatados do Senhor. Nós viremos com Ele. Tem muito mais coisa que quem me dera eu tivesse tempo para falar. Mas o que é urgente que se fale para a igreja? Igreja, nós estamos com o bastão do último corredor. É importante o que nós vamos fazer com essa informação que nós temos. Não é hora de sermos como Ló, mas é hora de nós nos tornarmos como Noé. Como que isso é feito? Com Jesus na nossa vida. Cada vez mais vivendo com Jesus. Para quê? Amar o mundo como Ló amou aquela cidade. A mulher dele amou tanto que preferiu olhar para trás, contrariando a ordem que ela havia recebido. Achou que não ia acontecer nada. Deus é bom, não vai acontecer nada. É o que o Senhor está falando.
antes que aconteça. Abram os ouvidos, abram os olhos, porque eis que venho em breve. Amém.